Você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de George Whitefield, intitulado como Andando com Deus. E andou Enoque com Deus, e já não era, pois Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 24. São várias as desculpas e razões nas quais os homens de mente depravada a miúde insistem para não prestarem obediência aos justos e santos mandamentos de Deus. Porém, talvez uma das objeções mais frequentes que fazem é esta: que os mandamentos de nosso Deus não são praticáveis porque são contrários à carne e ao sangue. Por conseguinte, ele é um Deus severo, ceifando onde não semeou e ajuntando onde não espalhou. Descobrimos que esses eram os sentimentos nutridos por aquele mau e negligente servo mencionado no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E, sem dúvida, é o mesmo sentimento cultivado pela geração má e adúltera de hoje. O Espírito Santo, já prevendo isso, teve o cuidado de inspirar os homens santos da antiguidade para que registrassem exemplos de muitos homens e mulheres santos, os quais, mesmo debaixo da dispensação do Antigo Testamento, foram capazes de alegremente tomar sobre si o jugo de Cristo e de considerar o serviço dele como perfeita liberdade. A grande lista de santos, confessores e mártires registrada no capítulo 11 de Hebreus abundantemente prova tal verdade. Que grande nuvem de testemunhas foi-nos apresentados ali, e todas devido à sua fé, porém, com alguns tendo um maior grau de brilho do que outros. O protomarte Abel lidera o grupo. Em seguida, temos Enoque, não somente porque ele é o próximo pela ordem dos relatos bíblicos, mas também devido à sua elevada piedade. Dele se fala de maneira extraordinária nas palavras do texto. Temos aqui um relato conciso, mas muito completo e glorioso, tanto de seu comportamento neste mundo, quanto do modo triunfante da sua entrada no outro. O primeiro caso está encerrado nestas palavras: Enoque andou com Deus. O segundo nestas: ele já não era, pois Deus o tomou para si. Ele não era, ou seja, não foi mais encontrado. Ele não foi levado da maneira comum. Ele não viu a morte, pois Deus o trasladou. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Quem foi esse Enoque não transparecesse tão explicitamente? Para mim, ele parece ter sido alguém de caráter público, suponho eu, visto como Noé era um pregoeiro da justiça. E se dermos crédito ao apóstolo Judas, ele era um ardente pregador, pois Judas cita uma de suas profecias onde Enoque diz: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas, versículo 14 e 15. Porém, se Enoque foi pessoa pública ou comum, o fato é que ele deu nobre testemunho através de suas vívidas profecias. O autor da Epístola aos Hebreus nos diz que antes de seu traslado, ele tinha este testemunho, de que agradou a Deus, e o fato de ter sido trasladado foi uma prova que não deixou nenhuma dúvida. E eu assinalo que foi sabedoria maravilhosa Deus trasladar Enoque e Elias sob a dispensação do Antigo Testamento, para que, derovante, quando se asseverasse que o Senhor Jesus foi levado ao céu, não parecesse de todo inacreditável aos judeus,
visto que eles mesmos confessavam que 2 de seus próprios profetas haviam sido transportados centenas de anos antes. Porém, não é meu intento deter-me mais com acréscimos e observações sobre a breve, mas abrangente análise da virtude de Enoque. O que eu tenho em vista é fazer um discurso, à medida que o Senhor me capacitar, sobre um tópico momentoso e muito importante. Quero falar do andar com Deus. E Enoque andou com Deus. Se isso puder ser dito de você e de mim depois de nossa morte, certamente não teremos razão alguma de nos queixarmos de havermos vivido em vão. Desenvolvendo o assunto proposto, eu pretendo, primeiro, empenhar-me para mostrar o que está implícito nas palavras andou com Deus. Segundo, prescrever alguns meios pelos quais, devidamente obedecidos, os crentes possam acompanhar e manter o seu andar com Deus. Terceiro, apresentar algumas razões para o nosso incentivo, pois, se nós nunca antes andamos com Deus, que a partir de agora venhamos e caminhemos com Ele agora. Tudo será encerrado com uma palavra ou 2 de aplicação. Primeiro, tenho de mostrar o que está implícito nas palavras andou com Deus, ou em outras palavras, o que devemos entender por andar com Deus. Isso significa que o poder predominante da hostilidade do coração de uma pessoa foi removido pelo bendito Espírito de Deus. Talvez algo duro de se dizer a alguns. No entanto, nossa experiência diária prova o que as Escrituras, em muitas passagens, afirmam que a mente carnal, a mente do homem natural, não convertido, ou melhor, a mente do não regenerado, tanto quanto qualquer parte dele que permaneça não renovada, é inimizade. Não só uma inimizade, mas inimizade mesmo contra Deus. De forma que não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode estar. Realmente, é bem de se admirar que alguma criatura, especialmente esta adorável criatura homem, feita à imagem e semelhança de seu Criador, possuísse qualquer inimizade, muito menos uma inimizade predominante contra esse mesmo Deus no qual o homem vive, se move e existe. Mas assim o é. Nossos primeiros pais contraíram esta hostilidade quando, por ocasião da queda, separaram-se de Deus comendo do fruto proibido. E o amargo e maligno contágio passou e se espalhou completamente para a sua descendência inteira. Esta inimizade veio à tona no esforço de Adão ao se esconder-se atrás das árvores do jardim. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, em vez de correr em sua direção com o coração aberto dizendo, aqui estou, ele não queria nenhuma comunhão com Deus, e sua hostilidade ficou mais aparente através da desculpa que deu ao Altíssimo. A mulher, ou esta mulher que você me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Com efeito, dizendo isso, Adão responsabiliza Deus, e é como se ele tivesse dito, se tu não tivesses me dado esta mulher, eu não teria pecado contra ti. Portanto, és o culpado da minha transgressão. E dessa mesma maneira, essa inimizade está no coração dos filhos de Adão. Eles, de vez em quando, encontram algo para se insurgirem contra Deus, dizendo ainda, o que fazes tu? Isso põe no ridículo qualquer um dos inferiores rivais de Deus, diz o erudito Dr. Owen em seu excelente tratado sobre o pecado interior. Essa exigência é como aquela dos assírios com respeito a Acabe. Acertem somente o rei. 1 Reis, capítulo 22. E assim, atacam tudo o que tem a aparência de verdadeira piedade, assim como os assírios atiraram contra Josafá só porque vestia as vestes reais. Portanto,
A oposição cessa quando eles descobrem que é só aparência, como os assírios que deixaram de perseguir Josafá ao perceberem que ele não era Acabe. Essa inimizade se revela no amaldiçoado Caim, que odiou e assassinou seu irmão Abel, porque esse era amado e favorecido particularmente por seu Deus. E essa mesma inimizade governa e prevalece em cada homem gerado da descendência de Adão. A partir de então, a aversão à oração e aos deveres santos já é encontrada nas crianças e muito frequentemente nas pessoas adultas, mesmo que hajam sido abençoadas com uma educação religiosa. E todo esse pecado e impiedade manifestos, como que um dilúvio tem inundado o mundo. São somente riachos correndo desta fonte horrivelmente contaminada. Quero dizer, a inimizade do coração do homem desesperadamente mau e enganoso. E aquele que não pode endossar isso, não conhece nada ainda, não de uma maneira salvífica das Sagradas Escrituras, nem do poder de Deus, pois todo aquele que entende isso prontamente reconhecerá que antes que se possa dizer que alguém anda com Deus, esse poder preponderante dessa hostilidade de coração deverá ser aniquilado, pois as pessoas que entre si mantêm ódio e inimizade irreconciliável uma com a outra, não costumam andar juntas nem compartilhar entre si a companhia. Atentem ao que eu digo. O poder dessa hostilidade predominante deve ser tirado. Apesar da essência deste sentimento nunca ser totalmente removida até curvarmos definitivamente nossas cabeças e rendermos o espírito. Atentem ao que eu digo. O poder desta hostilidade predominante deve ser tirado. Apesar da essência deste sentimento nunca ser totalmente removida até curvarmos definitivamente nossas cabeças e rendermos o espírito. O apóstolo Paulo, de maneira iniludível ao falar de si mesmo, e não se referindo ao tempo em que era um fariseu, mas já como um verdadeiro cristão, lamenta que, quando queria fazer o bem, o mal estava presente com ele, não tendo domínio sobre ele. Porém, se opondo e resistindo às suas boas intenções, e assim, ele não podia fazer as coisas que queria, ou seja, na perfeição que o novo homem desejava. Isto é o que ele chama o pecado habitando nele. E é a isto que se refere, usando as palavras do 9º artigo de nossa igreja, da carne. Uns apresentam sabedoria, alguns sensualidade, outros fortes desejos que ainda permanecem, sim, naqueles que são os regenerados. Porém, esse poder é destruído em cada alma que é verdadeiramente nascida de Deus e vai ficando gradualmente mais e mais enfraquecida na medida em que o crente cresce em graça e o Espírito de Deus vai tendo ascendência cada vez maior sobre seu coração. Segundo, andar com Deus significa não somente que o poder da inimizade que domina o coração do homem é retirado, mas também que a pessoa de fato é reconciliada com Deus Pai em e através da justiça e expiação todos suficientes de seu querido Filho. Podem dois caminhar juntos se não houver entre eles acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. Jesus é nossa paz, bem como aquele que media a nossa paz. Quando somos justificados pela fé em Cristo, então, e somente então, é que temos paz com Deus e, consequentemente, só a partir daí é que podemos dizer que andamos com Ele. O andar com uma pessoa é um sinal e uma prova de que somos amigos desta pessoa, ou pelo menos, ainda que tenhamos tido divergências, revela que nos reconciliamos e nos tornamos amigos de novo. Esta é a grande mensagem que os ministros do Evangelho estão proclamando. A nós é confiado o ministério da reconciliação,
como embaixadores de Deus, nós temos que rogar aos pecadores, no lugar de Cristo, a se reconciliarem com Deus. E quando eles atendem a este gracioso convite e são realmente, pela fé, trazidos a um estado de reconciliação com Deus, então, e só então, eles podem dizer que estão começando a andar com Deus. Andar com Deus implica em estabelecer uma firme e permanente comunhão e amizade com Ele, ou o que nas Escrituras é chamado o Espírito Santo habitando em vós. Isso foi o que o nosso Senhor prometeu quando disse aos discípulos que o Espírito Santo estaria neles e com eles, não como um caminhante que chega para passar a noite e parte no dia seguinte, mas para estabelecer morada, fazer sua habitação em seus corações. Isso, quero crer, é que o apóstolo João queria que compreendêssemos quando ele se refere a uma pessoa permanecendo nele, em Cristo, e andando como se ele mesmo também andasse. E é o que particularmente significa as palavras do nosso texto. E andou Enoque com Deus. Ou seja, ele manteve e cultivou uma santa, firme, habitual, indubitável e ininterrupta comunhão e amizade com Deus através de Jesus Cristo. Para resumir o que foi dito nesta parte do primeiro tópico geral, andar com Deus consiste especialmente em estabelecer um costumeiro curvar-se diante da vontade divina, numa habitual dependência de seu poder e promessa, numa usual e voluntária dedicação total nossa à sua glória, no exame frequente de seus preceitos em tudo o que fazemos e numa costumeira autossatisfação em agradá-lo em todos os nossos sofrimentos. Quarto, andar com Deus importa progredir ou avançar na vida divina. A ideia principal mesma da palavra andando parece supor um movimento progressivo. A pessoa que caminha, ainda que se mova vagarosamente, vai adiante e não continua no mesmo lugar. E assim é com aqueles que andam com Deus. Eles prosseguem, como diz o salmista, de força em força, ou na linguagem do apóstolo Paulo, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. De fato, em certo sentido, a vida divina não admite acréscimo nem decréscimo. Quando alguém nasce de Deus, para todos os fins e propósitos, ele é um filho de Deus. E ainda que viva até a idade de Matusalém, não obstante, ainda será um filho de Deus. Porém, em outro sentido, a vida divina admite declínios e melhoras. Daí, encontrarmos o povo de Deus culpado de apostasia e perdendo seu primeiro amor. E é por isso que ouvimos falar de bebês, jovens e pais em Cristo. Nesse sentido, o apóstolo Paulo exorta Timóteo: que o teu progresso seja a todos manifesto, e o que aqui é exigido de Timóteo em particular, o apóstolo Pedro impõe a todos os cristãos em geral. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois a nova criatura cresce em estatura espiritual e, ainda que uma pessoa seja uma nova criatura, ainda assim haverá alguns que serão mais conformados à imagem divina do que outros, e após a morte serão admitidos em maior grau de bem-aventuranças. Por falta de observar essa distinção, até algumas graciosas almas, cujos corações são melhores do que suas cabeças, e também homens corruptos, réprobos no tocante à fé, têm, de forma desapercebida, incorrido francamente nos princípios antinomistas, negando todo o crescimento da graça em um crente, ou quaisquer sinais de graça declarado nas Escrituras da verdade. De tais princípios, e mais especialmente das práticas resultantes de semelhantes princípios, possa o Senhor dos Senhores nos livrar. Do que foi dito,
podemos agora entender o que está encerrado nas palavras andando com Deus, a saber, em ter sido de nós removido, pelo poder do Espírito Santo, essa inimizade que prevalecia em nossos corações, em agora vivemos realmente reconciliados e unidos a Deus pela fé em Jesus Cristo, em nós termos e cultivarmos uma firme comunhão e amizade com Ele, e em fazermos progresso diário no relacionamento com Deus, a fim de sermos conformados mais e mais à imagem divina. Com isso, como isso é feito, ou, em outras palavras, por quais meios os crentes cultivam e mantêm esse andar com Deus, é o que vamos considerar em nosso segundo tópico. Em primeiro lugar, os crentes mantêm seu andar com Deus ao lerem sua santa palavra. Examinem as Escrituras, pois elas é que testificam de mim, diz nosso bendito Senhor. E o nobre salmista diz: a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, e estabelece como características de um homem bom, o qual tem seu deleite na lei do Senhor, e se exercita nela dia e noite. Entrega-te à leitura, diz Paulo a Timóteo, e Deus diz a Josué: e este livro da lei não se afaste de tua boca, pois tudo o que dantes foi escrito, o foi para o nosso aprendizado. E a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, e de todas as maneiras suficientes para tornar cada filho de Deus perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Se nós não envaidecermos o nosso conhecimento da Bíblia e deixarmos de fazer da palavra escrita de Deus nossa única regra de fé e conduta, rapidamente ficaremos expostos a todas as formas de engano e em grande perigo de naufragarmos na fé e na sã consciência. Nosso bendito Senhor, conquanto tivesse o Espírito de Deus sem medida, todavia, sempre foi guiado pelo está escrito. É como ele lutou com o diabo. A isso o apóstolo chama de a espada do Espírito. Dela não podemos dizer como Davi disse a respeito da espada de Golias, que ela nada era. As Escrituras são chamadas de os oráculos vivos de Deus, não somente porque eles são geralmente para criar uma nova vida em nós, mas também porque a mantém e a desenvolve em nossas almas. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, prefere-as mesmo a ver Cristo transfigurado no monte, pois, depois de haver dito, a voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele acrescenta: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Isto é, até que nós deixemos este corpo e possamos então ver Jesus face a face. Até lá, nós devemos ver e conversar com Ele através do espelho de Sua palavra. Devemos fazer de seu testemunho nosso conselheiro diariamente, como Maria, sentar aos pés de Jesus e pela fé ouvir Sua palavra. Então nós descobrimos, por feliz experiência, que as Escrituras são de fato espírito e vida, comida e bebida para as nossas almas. Em segundo lugar, os crentes devem conservar e sustentar seu andar com Deus através da oração em segredo. O Espírito da graça vem sempre acompanhado do Espírito da súplica. Ele é o próprio fôlego de vida da nova criatura, o sopro da vida divina, por meio da qual a centelha do fogo santo é acesa na alma por Deus, e não apenas é mantida, mas cresce e se transforma em uma chama. A negligência de orar em secreto tem sido frequentemente uma abertura a muitas doenças espirituais e tem sido acompanhada de consequências fatais.
Orígenes observou que ofereceria incenso a um ídolo no dia em que saísse de seu quarto sem ter orado a Deus em secreto. A oração é uma das partes mais nobres da armadura espiritual do cristão. Orai sem cessar, diz o apóstolo, com toda a sorte de súplicas. Orai e vigiai, diz nosso Senhor, para que não entreis em tentação. E ele contou uma parábola a fim de que seus discípulos orassem e não desanimassem. Não que nosso Senhor nos queira sempre de joelhos ou trancados em nossos quartos, negligenciando os nossos deveres diários. Mas o que ele quer dizer é que nossas almas precisam ser mantidas em atitude de oração, de modo que sejamos capazes de dizer, como disse um homem em seu leito de morte na Escócia aos seus amigos: pudessem essas cortinas ou essas paredes falar, eles contariam a vocês que doce comunhão eu mantive com o meu Deus aqui. Ó, a oração! A oração! Ela eleva o homem a Deus e desce Deus ao homem. Ela ergue o homem até Deus e traz Deus até o homem. Ó, crentes! Se quiserem manter seu andar com Deus, orem. Orem sem cessar. Fiquem em secreto. Ponham-se a orar. E quando vocês estiverem prestes a retornar às tarefas normais da vida cotidiana, façam preces abundantes e enviem, de tempos em tempos, breves cartas para o céu nas asas da fé. Elas irão alcançar o próprio coração de Deus e retornar para você novamente carregadas de bênçãos espirituais. Em terceiro lugar, santa e frequente meditação é outro abençoado meio de um crente conservar a caminhada com Deus. Oração, leitura, tentação e meditação, diz Lutero, faz um ministro e também produz e aperfeiçoa um cristão. Meditação para a alma é o mesmo que digestão para o corpo. O santo Davi descobriu isso. Daí estar constantemente ocupado meditando, mesmo nas vigílias da noite. Também encontramos Isaac indo para o campo ao anoitecer a fim de meditar. A meditação é uma espécie de oração silenciosa, por meio da qual a alma é a miúde levada, por assim dizer, para fora de si mesma para Deus e, em certa medida, como aqueles espíritos abençoados, os quais, por uma espécie de intuição imediata, sempre veem a face de nosso Pai Celeste. Ninguém, exceto essas felizes almas que estão acostumadas a essa ocupação divina, pode dizer que bendita promotora da vida divina é a meditação. Enquanto eu meditava, diz Davi, acendeu o fogo, e enquanto o crente medita na obra e na palavra de Deus, especialmente na obra das obras, na maravilha das maravilhas, no mistério da piedade, Deus manifestado em carne, o Cordeiro de Deus morto pelos pecados do mundo, ele frequentemente sente acender o fogo do amor divino e vê-se assim obrigado a usar sua língua para falar da ternura de Deus à sua alma. Sejam assíduos na meditação todos vocês que desejam guardar e manter um íntimo e estável andar com Deus, o Altíssimo. Em quarto lugar, os crentes cultivam seu andar com Deus, vigiando e observando a maneira providencial como Deus está lidando com eles. Se cremos nas Escrituras, então devemos crer no que o Senhor declara nelas. Todos os cabelos de vossa cabeça estão contados, e nenhum pardal cairá por terra, mesmo para apanhar um grão ou quando atingido por um caçador, sem o consentimento de vosso Pai que estás no céu. Toda cruz traz em si um apelo, e cada particular dispensação da providência divina tem um objetivo a cumprir naqueles os quais é enviada. Se for de natureza aflitiva, atormentada, Deus por ela diz: meu filho, mantenha-se longe da idolatria. Se for propícia, ele,
com uma voz, por assim dizer, serena, lhe sussurra: meu filho, dai-me teu coração. Se os crentes, por conseguinte, conseguirem conservar o seu andar com Deus, de tempos em tempos devem ouvir o que o Senhor tem a dizer a seu respeito pela voz de sua providência. Assim, encontramos o servo de Abraão quando ele foi buscar uma esposa para seu senhor Isaque, atento e vigilante à providência divina. E foi desse modo que encontrou aquela que estava destinada para ser a esposa de seu senhor. Pois uma pequena dica da providência, diz o piedoso bispo Hall, é o bastante para alimentar a fé. E eu creio que isso será parte da nossa felicidade no céu, dar uma olhada e relembrar os vários elos da dourada corrente que nos levou para lá. Assim, creio que aqueles que mais desfrutam do céu aqui embaixo, nos últimos minutos, relembrarão o modo como Deus tratou com eles no tocante às suas providenciais dispensações aqui na terra.